E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, que é a Carol Manciola. Ela é, além de uma mulher maravilhosa, empreendedora, CEO da Posiciona, que é uma empresa de educação, mãe do Léo, da Úrsula, esposa do Marcos e, além de tudo isso, gente, ela é baiana. Que perfeição maior que essa? Então, Carol, muito obrigada por você ter aceitado esse convite tão gentilmente. Se prontificou assim, a gente marcou super rápido, que tem convidado que a gente fica um tempão marcando, e você foi super solícita aqui com a gente, então estou muito feliz. Queria que você se apresentasse aí para o pessoal e falasse um pouquinho quem é a Carol. Opa, vamos lá, né? Eu sou do tipo, bora. Acho que quando você estabelece uma relação de confiança e sente que, como eu sou baiana, né, o santo bate, fica muito mais fácil fazer as coisas acontecerem. Mas você já falou tudo, né? Mas antes de mais nada, eu sou a Carol Manciola. As pessoas falam, mas quem é você? Eu sou a Carol Manciola. E tem uma frase da Frida Kahlo que eu adoro, que diz o seguinte: onde não puderes amar, não se demores. E a minha frase repaginada é: onde não puderes ser você, não se demore. Então, aonde eu não puder ser eu dou aquela espigadinha, vou embora. Então, assim, como você trouxe, baiana, autêntica pra caramba, adoro dar risada, adoro me divertir, adoro fazer as pessoas felizes, né? E tô aqui empreendendo já há alguns anos, né? E na fila da vacina, né? Que o pessoal perguntava antigamente quem é você na fila do pão, hoje em dia eu pergunto quem é você na fila da vacina. É um pouco dessa mistura, uma hora mais mãe, uma hora mais esposa, uma hora mais empresário, uma hora mais palestrante, uma hora mais autora, então cada hora equilibrando aí os pratinhos. E detalhe, esqueci de mencionar que ela é autora de 2 livros, um best-seller, Bora Bater Meta. A gente vai aqui esmiuçar um pouquinho sobre esse conhecimento que ela tem sobre vendas, né? Que acredito que é curiosidade de todo mundo, né? Todo mundo tem que saber se vender, então é muito importante a gente ter esse conhecimento. E do livro O Cs da Vida, que é mais uma filosofia de vida. E, na verdade, meu marido já viu esse livro, que ele está aqui atrás nos bastidores, e falou, tá vendo? Esse livro é para você, porque você não sabe viver. Então, vou aprender a viver com a Carol, né, Carol? A gente sabe dar feedback, né? Na lata. Pois é. Mas faz parte, né, gente? E me conta um pouquinho como é que foi aí a sua trajetória empreendedora. Como você começou? Muito jovem? Então, meu primeiro negócio eu tinha 6 anos, tá? Então, assim, foi um empreendimento muito arriscado. Eu queria Como assim? 6 anos? Eu brinco, mas é verdade. Com 6 anos eu abri o meu primeiro negócio, que foi uma empresa de geladinho. Jura, com 6 anos? Sou baiana e eu sempre odiei pedir dinheiro, sempre odiei pedir as coisas. Super independente, E um dia então. meu pai falou pra mim, se você quer comprar alguma coisa, vai trabalhar. Brincou. Eu falei, ah, é? E aí eu fundei a minha empresa de geladinho. E como com 6 chamava? anos. Eu não lembro o nome da empresa de geladinho, mas eu morava num prédio que tinha 12 apartamentos, né? E eu quebrei, aprendi com 6 anos também sobre concorrência, porque os outros 11 apartamentos do meu prédio decidiram vender geladinho também. Né? Naquele momento eu entendi sobre as forças de porta, a dinâmica competitiva, né? Com Quando 6 você lança anos, um hein, produto gente? de baixa, né? Todo mundo pode entrar, os entrantes aparecerem. Eu quebrei com 6 anos, mas eu não desisti, tá, Adriana? Isso aí. Então, Aí é assim, que tá o logo depois segredo. eu fundei uma outra empresa, que era a empresa de lavagem de carro. Aí você tinha quantos anos? Eu tinha uns 7 para 8 anos. Gente Eu quebrei de do novo. céu. Conheci o sindicato naquela época, porque os porteiros do prédio foram reclamar com meu pai. Né? Como é que a filha do dono, do patrão, tá tirando nosso ganha-pão extra? Então, eu quebrei pela força do sindicato, mas não desisti. Legal. Eu fundei uma outra empresa, que era uma empresa de... Vocês estão rindo, cara, mas era muito sério pra mim isso. Que era de tatuagem. Que é demais a sua história, poxa. Era empresa de tatuagem. Eu fazia o Mas, decalque você fazia com hidrocor, caneta hidrocor, e aí eu passava esmalte incolor pra fixar. Gente. E aí conheci a Anvisa, porque deu alergia numa das crianças, a mãe foi lá e fechou meu empreendimento. Ou seja, com 10 anos de idade, você já tinha tido 3 negócios, Já tinha quebrado, já estava super experiente no mundo do empreendedorismo. Exatamente, mas eu faço essa brincadeira porque, de fato, eu sempre fui muito empreendedora. Tá na veia, né? Totalmente. Eu tive, e aí, a sério mesmo, né, com 14 para 15 anos, eu fundei um jornal de bairro. E eu ganhei muito dinheiro com aquele jornalzinho. Pena que ele só durou 3 edições, que foi o período das férias, né? Mas eu vendi os anúncios. Exatamente. A gente criou um jornalzinho de bairro, a gente vendia os anúncios, o jornalzinho circulou por algum tempo, né? E a gente conseguiu fazer uma graninha mesmo, né, aos 15 anos. E aí, de lá pra cá, foram vários outros negócios. Então, assim, fui dona de livraria, quebrei. Fui dona de outra livraria, quebrei de novo. Né? Até que eu descobri o mundo da educação e fundei a minha primeira empresa de educação, que chamava Salt. Né? Quebrou por causa do nome, porque Assalt, né? Então, assim, olha, vamos fazer com Assalt. E o pessoal falava, nossa, é um assalto mesmo.
Enfim, mas não foi por isso, foi porque eu decidi vir para São Paulo, e aqui em São Paulo, eu sou baiana, né? Já falei algumas vezes isso. Estou há 13 anos em Sampa, e quando eu vim para cá, eu vim para trabalhar numa empresa de consultoria. Então, eu fechei a empresa em Salvador, vim como empregada, mas 6 E você meses nunca depois tinha virei tido sócia. experiência, né, de funcionária? Não, nunca Tanto é tive. que em 6 meses virou sócia. Exatamente, em 6 meses virei sócia, e eu tive carteira assinada aos 33 anos, porque aí eu Nossa. saí da sociedade, né, abri mão da sociedade, né, aquele estresse normal de sair, enfim, só se vai para um lado, eu vou para o outro. E aí eu fui trabalhar numa empresa de educação muito grande, né, chamada Ferolab, fiquei lá 3 anos e meio. E lá a entrada foi com uma promessa de ser sócia. Mas quando eu vi que não ia rolar, eu falei, eu vou fundar meu próprio negócio. E a posicionei a primeira empresa minha de verdade, a bola é minha, sabe? O jogo é meu, vou fazer as coisas do jeito que eu quero. E a gente vai fazer 4 anos agora em novembro. Que legal. Quase quebramos na pandemia, mas sobrevivemos, estamos aqui. E o que a Posiciona faz? A Posiciona é uma empresa de educação corporativa, então a gente trabalha hoje com treinamentos para empresas, para outras empresas, e o nosso foco é nas áreas de vendas e atendimento. Então a gente costuma dizer que a gente treina toda a equipe que está em contato direto com o cliente e, né, os seus líderes. Então a gente treina muito vendedor, executivo, que é account, recepcionista, atendente e todo mundo que está na cadeia. Então, né, no pipeline de liderança, desde o gestor ali imediato, que é um gerente de loja, supervisor, até um vice-presidente comercial. Que legal. A gente trabalha em toda essa cadeia. E você sente que os profissionais, assim, nessas empresas, você atende empresas de todos os portes? Então, hoje a gente acaba atendendo mais empresas de grande porte. E como que é o preparo desses funcionários? Você sente que exige muito preparo, muito treino, ou eles já vêm assim? Que sonho seria, né? Ninguém nasce pronto. Aliás, o Cortella tem uma frase que eu amo: ninguém nasce pronto e vai se gastando. A gente nasce não pronto e vai se fazendo, né? Então, dentro do mercado corporativo, a gente vê uma deficiência muito grande de profissionais, e não é só profissionais prontos, porque a gente tem muito curso técnico, hoje em dia quase todo mundo tem faculdade. Sim. Mas é porque é muito específico. Então, quando você vai treinar uma pessoa para uma empresa XPTO, existem alguns conhecimentos que são muito específicos daquela função, mas a questão dos valores, da cultura organizacional. Então, hoje a gente acaba fazendo uma mescla em relação aos conhecimentos que a gente chama de hard skills, né, que são os conhecimentos mais técnicos, até soft skills. Mas a gente acredita que o desenvolvimento profissional ele é precedido pelo desenvolvimento pessoal. Então, por mais que eu esteja lidando com um colaborador de uma empresa, eu estou sempre lidando com uma pessoa. Eu falo isso toda vez para vocês, gente. Por trás de um CNPJ sempre tem um CPF. Sempre. E tudo deriva das pessoas. Então, se você quer ser um bom vendedor, um bom advogado, um bom dentista, um bom engenheiro, independente da profissão que você vai escolher, seja primeiro uma boa pessoa, tenha valores sólidos, seus princípios, sua ética bem desenvolvidos, porque o resto é tudo treinável. A gente chama a Carol, não é mesmo? Pode chamar a Carol, exatamente. E ela vai ajudar nesse processo. Eu acho super importante essa parte do desenvolvimento pessoal. E é super legal que você tocou isso, que vocês veem uma profissional que já está nesse meio há muitos anos, tem experiências de atender grandes empresas e ela mesma constatou a importância de você se tornar, primeiro, desenvolver o lado pessoal, para depois desenvolver as hard skills, que são as habilidades técnicas, né? Acho que o grande lance hoje é o gostar de aprender. Então, assim, não existe nenhum conhecimento que ele seja para sempre, né? Então, principalmente com a velocidade do mundo, com as coisas, né, acontecendo numa intensidade muito grande, então os profissionais precisam estar aptos, né? Então, assim, essa coisa do lifelong learning, do life wide learning, que eu adoro esse conceito, que não é só aprender ao longo da vida, mas é aprender ao largo da vida. Sim. Né? Eu trabalho com consultoria desde que eu me entendo por gente, então desde 2003 que eu trabalho na área de educação, em empresas de consultoria, a possibilidade de aprender sobre diversos negócios. Então, um dia eu estou na indústria farmacêutica, outro dia eu estou na indústria de alimentos, outro dia eu estou falando com advogados, porque a gente já tem clientes, né, escritórios. No outro dia eu estou ali falando com empresas de educação e serviços. Então, assim, isso permite um aprendizado constante. E mesmo, né, o fato de você ir colocando na sua bagagem coisas novas, essa necessidade de atualização ela é muito grande. Sim. Então, em qualquer disciplina, em qualquer matéria, né, você sabe disso como advogada, a necessidade de atualização, muda uma norma, muda uma lei. Tem que estar sempre estudando. Você tem que estar sempre estudando, né? Então, assim, tem que conhecer todas as jurisprudências possíveis. Então, assim, essa coisa de você fuçar, da curiosidade, isso é extremamente importante para o profissional nos dias de hoje. E é claro que a gente pega carona nesse rolê, né? Claro, até porque você estava muito bem colocando que o advogado ele tem que
tá se atualizando. Mas, se você for pensar, a lei, como que ela evolui? À medida que a sociedade evolui. Então, ela acompanha o desenvolvimento da sociedade. Então, logicamente, ela vai ter um atraso ali, um delay que a gente vai, ali, nunca vamos conseguir atender a todas as necessidades da sociedade como um todo. Mas a gente está ali sempre buscando melhorar e aprimorar. E assim como o advogado, qualquer... Oi? Não tem. Quero arrumar o fiozinho dela aí que tá me incomodando. Qual? Gente, eu acredito que você me interrompeu no meio do raciocínio. Eu tava no meio do raciocínio. Gente, ele me interrompeu no meio do raciocínio, gente. Vai pros takes finais ali, porque é um absurdo. Mas, gente, eu tava no raciocínio, deixa eu terminar o raciocínio, amor. Então, é muito importante todo mundo se atualizar, independente da área de atuação, porque a sociedade evolui e os profissionais eles têm que acompanhar, seja advogado, seja um consultor, porque a maneira como você treinava a equipe dessas multinacionais há 10 anos não é a mesma maneira que você treina hoje. A gente vai tendo valores diferentes, né? Então, é importante a gente estar sempre se adaptando e estudando realmente. E são duas coisas, né? Uma é a metodologia, que é como você ensina. Isso mudou, né? Tá mudando, porque gente muda. E a outra é o conteúdo. Né? O que é relevante naquele momento. Porque essa é uma premissa muito importante. A gente vive na era da economia da atenção. Assim, como que eu faço para me tornar importante para alguém? Não é só com base no relacionamento. Exato. É o que chama atenção, Você tem que que ser traz relevante, relevância. fazer a diferença para a vida da pessoa. Exatamente. Não é somente chegar lá e falar alguma coisa. Você tem que demonstrar o seu valor de fato e por que que você deve ser contratado, né? E já que a gente está falando desse assunto, eu vou puxar um gancho aqui, emendando com isso, que todo mundo tem essa curiosidade de eu vou abrir meu negócio, vou empreender, e aí foca muito no business plan, fica lá se preocupando em todas aquelas questões ali, né, societárias, contábeis, mas aí, beleza, tá tudo lindo, temos o CNPJ, e agora? Como é que eu vou vender? Como que eu vou conseguir captar clientes? E como que é esse processo, assim, você tem alguma dica para dar? Eu sei que depende muito do nicho que a pessoa vai exercer, mas pensando aqui que o público em geral é mais advogado, empreendedor startupeiro que me acompanha, o que você pode dar de dica, assim, de processo de vendas, o que o advogado tem que se preocupar, ou mesmo um fundador de uma startup ali que resolva alguma dor? Acho que são assuntos diferentes, mas dá para você abordar os dois, assim. Só de falar em vendas, meu olho brilha, né? Porque nada acontece até que uma venda seja feita, ponto. Exato. Né? E a gente tem uma estatística do Sebrae que mostra, né, que 30% das empresas, elas não duram mais que 2 anos. Sim. E boa parte disso está relacionada à falta de planejamento, à alta concentração de 1 ou 2 clientes, né, a excesso de vaidade e até por insistência, muitas vezes numa estratégia que não funciona. Então você trouxe um aspecto muito importante, que é eu preciso me preocupar com tudo na hora de construir uma empresa, inclusive como que ela vai se bancar, como ela vai se tornar sustentável. Claro que a gente não está falando de startup, tá, gente? Aí é outro rolê, Sim, né? É uma outra preocupação é muito mais neste momento. específico. Exatamente, mas o grande lance é essa, né? No caso das startups, é como é que a gente ganha atração. Né? Quando você pensa num escritório, legal, juntei com um amigo, vou abrir um escritório, como é que eu arranjo cliente? Então, assim, você até pode viver da indicação no início, né? Mas tem um risco muito grande, porque se você se baseia em 1 ou 2 clientes, se um deles tem uma dor de barriga, acabou. Né? Então, assim, o grande lance é como é que eu consigo reverberar, e eu não estou nem falando de escalabilidade, de tornar o meu negócio algo escalável, mas, de fato, como que eu torno o processo sustentável. E o negócio só é sustentável quando ele se banca. Exato. Esse é o grande ponto. E aí é que entra vendas. Então, tão importante quando você tem um super produto, quando você tem um super negócio, um serviço bacana, como é que você divulga isso? E também não é só divulgação, porque as pessoas confundem vendas e marketing. Então, é bacana ter um Instagram, é legal ter um site, é legal você fazer propaganda, é legal você criar um card, pedir para os amigos divulgarem. Tudo isso é muito legal, mas nada disso garante vendas, né? Isso atrai. Exato. Qual que é a diferença de fato? Porque eu mesmo, muitas vezes eu penso no conceito de, vou vender, vou fazer o meu marketing. Mas o marketing é o meio, a ferramenta, né, pela qual você exerce ali, é um meio onde você vai concretizar a venda num segundo momento.
É que assim, o marketing evoluiu muito, mas de uma maneira bem geral, os marqueteiros não me matem, tá? O marketing é muito mais para atração. Sim. Então eu vou atrair. Então pensa que você Então, tem um o cliente funil. atraiu a tua venda ali, né? Tanto que Atraiu na minha venda, não. Eu atraí um cliente. Então Não, atraiu a tua atenção, desculpa. puxou atenção. Ainda Aí, na venda. beleza, isso é o marketing. Com um marketing bom, eu consigo atrair a atenção daquele possível cliente, mas aí a venda é que vai fazer, concretizar de fato, né? Isso. Você pode criar toda uma esteira de vendas digital. E aí você vai criar dentro do seu aplicativo, dentro daquele marketplace, um processo para que o produto ele se venda sozinho. Quando a gente fala de coisas que a gente chama de venda transacional, então assim, poxa, eu vou comprar o Bora Bater Meta. Eu sei o que é o livro que eu quero, né? Eu vou entrar lá na Amazon.com, vou digitar Bora Bater Meta. Ele já está no fundo do funil ali, né? Beleza. Não é nem que esteja no fundo do funil. É o tipo de venda onde um vendedor ele é dispensável. Então, Tá. eu não consigo imaginar hoje ainda, apesar de que já deve existir uma plataforma de contratação de advogados, de psicólogo. Você pode ir na Vitude lá, por exemplo, preciso de um psicólogo. Você digita psicólogo no Google, contratar um psicólogo, você vai cair num site da Vitude. Quando chegar lá, ele vai te dizer, olha, saúde mental é importante, etc e tal, bacana. Aí você vai dizer, olha, eu quero um advogado, eu quero um psicólogo. Aí vai perguntar para tratar o quê? É amor, é transtorno disso, você vai botar um filtro. Aí vai aparecer uma lista de psicólogos. Você quer presencial ou digital? Outra lista. Você quer presencial em que região? Outra lista. Você quer ver a classificação daqueles psicólogos, você quer contratar, já aparece a agenda. Você já marca um horário, já faz o pagamento, tudo certo. Assim, eu não precisei de uma pessoa para fazer essa venda, né? Mas, dependendo do ticket com o qual você trabalha. Assim, eu não consigo imaginar fazer isso talvez pro meu filho, né? Para um problema meu, talvez eu até faria. Mas pro meu filho, poxa, eu vou querer uma indicação, eu vou querer conversar, né? E aí, na hora que eu recebo uma indicação, isso acontece por conta da minha reputação. Tá. Mas é na hora que eu vou conversar com o advogado, na hora que eu vou conversar com o psicólogo, na hora que eu vou conversar com o vendedor do carro, é que eu vou efetivamente fechar um negócio. Então, tudo que tem complexidade maior, tudo que necessita de um especialista envolvido precisa de um vendedor. Então, o vendedor, ele não é necessariamente alguém que vai te empurrar alguma coisa ou vai te forçar a comprar um negócio que você não precise. Então, na hora que você, como advogado, recebe uma indicação e marca uma reunião para poder falar um pouco do seu escritório, você está fazendo uma venda. Né? A questão é que pode ser que naquele momento você não vai dizer assim, tudo bem, é isso, vamos assinar o contrato? Não, né? Vender não é isso. Exato. Vender é um processo de convencimento onde você vai entender quais são as necessidades que a outra pessoa tem, o que você tem no seu portfólio que se conecta àquela necessidade e você vai fazer com que dê match, tipo Tinder, sabe? Então, assim, Ótimo. Esse é o grande lance. E aí é que vem um processo. O marketing, ele vai atrair. A venda, ela vai converter. Tá. Então, não adianta você ter uma boca do funil super larga, um monte de gente ligando aqui para a escola, querendo conhecer a escola, marcando visitar a escola, o dia Não inteiro, faz a Cláudia matrícula. apresentando e nem chega no final. Sim. Né? Então, assim, tem um processo para que você chegue até o final. Primeiro, né, é compreender que nenhum produto ou serviço é para todo mundo. Sim. Então, por é isso que hoje importante. você definir um nicho de mercado é muito bacana. Essa história de que o bom vendedor vende qualquer coisa para qualquer pessoa, gente, isso é picareta, não é vendedor. Então, assim, tem muita coisa que tem que desmistificar também em relação a vendas para que as pessoas compreendam que vender é uma coisa boa, vender é uma coisa importante. O papel do vendedor, ele faz a diferença no mundo. Eu acho que vender faz parte da vida. Você se vende em diversas situações, não só profissionalmente falando. E não é Quando uma coisa você vai ruim, arranjar né? um namorado, um marido, você não se vende, gente. Não é? Você se vende em todas as E ocasiões. tem que dar match. Exato. O exemplo do relacionamento é muito bacana. Não é porque eu tô com uma vaga em aberto, né, que eu tô solteira, Sim. que eu vou sair me vendendo para todo mundo. Então você vai criar lá o Exatamente. seu range, né, Você com vai- as características que Você vai quer. especificar, eu quero loiro, moreno, careca, cabeludo. Exatamente. E a partir do momento em que você encontra alguém que dá match nas características, Sim. então assim, é como se fosse um vendedor na hora que descobre uma necessidade e entende que no seu portfólio existe algo que vai resolver o problema daquele cliente, aí eu vou para o próximo passo, né, que é sim. fazer a demonstração, a apresentação. Exato. por aí Então, vai. eu tenho, no meu curso, inclusive, eu dou uma aula bônus que a gente fala sobre precificação de honorários e sobre funil de vendas. Legal. E aí eu tento explicar para o advogado que ele, como gerenciador do negócio dele, ele sim tem uma empresa. O escritório de advocacia dele é uma empresa e ele tem que pensar como um gerente, um CEO, como que eu vou administrar esse meu negócio. E aí, como que ele tem que fazer? Então, tá casando exatamente com o que você falou, que primeiro, o que eu indico para eles sempre? Tenham um nicho escolhido. Então, saiba quem é o seu avatar,
a persona, faça uma análise SWOT primeiro, né? O meu mercado, quais são as forças, né? As fraquezas, ameaças. Deixa eu voltar aqui, eu fiquei pensando em inglês. Fala inglês. Fala inglês. Que eu fiquei, tipo, threats, opportunities, Então, faça análise SWOT, sabe as suas fraquezas, oportunidades, ameaças e qual que é o último? Forças, que é o mais básico, né? Então, faça essa análise SWOT, depois saiba muito bem quem é o seu avatar, quem é o teu cliente. Então, antes de tudo isso, na verdade, se especialize. Que área do direito que você vai atuar? Porque não dá, assim como um médico, que se ele é neurocirurgião, ele não vai atender gastro, ele não vai ser ortopedista, ele vai fazer neuro. Então, o advogado, ele tem sim que se especializar. Eu acho que no começo da carreira do advogado, ele pode pegar tudo. É mais clínico, né? Porque ele está ali, ele precisa pagar boleto. Então, é compreensível que o advogado, ele vá pegar de tudo, porque ele está desesperado. Então, família faz, previdência faz, trabalho se faz. Tudo bem, não se desespere por você estar nessa fase da sua vida, mas entenda que ela é transitória. E depois, sim, se especializar, achar um nicho, e aí, depois que fizer todo esse estudo e entender aonde que está o público, então quem é homem ou mulher, tem quantos anos, eles fazem o quê, né? E isso é um processo que você tem que aprender a fazer. Foi a mesma coisa quando a gente abriu a nossa escola, mesma coisa quando eu abri a empresa de educação e treinamentos para os meus cursos. Então, eu acho legal que a gente está validando com uma especialista essa questão de vendas mesmo, do processo. E aí, a partir desse momento que a gente faz esse funil de vendas e vê ali, como você falou, não adianta você ter uma boca muito larga, topo do funil com trocentas pessoas querendo atender, e aí ali não tem a conclusão da venda, né? Não finaliza. E aí, fazendo todo esse apanhado, eu queria te perguntar, o que você aconselha quando o advogado te procura? Porque normalmente o advogado, ele vem cru, né? Ele não tem esse conhecimento que, por exemplo, eu tenho porque eu sou empreendedora. Sim. Mas se eu antes, 10 anos atrás, eu como advogada, eu não tinha esse conhecimento. Então, para mim, puxa, é uma coisa tão normal que parece até que eu fico, é banal isso, é uma coisa que todo mundo sabe. Então, assim, é normal o advogado, quando ele chega querendo contratar o teu serviço, ele realmente está perdido, ele não sabe, e qual o caminho que ele deve adotar, de fato? Ele criar esse processo de vendas, tá correta essas coisas que eu falei? E como que a gente complementa isso? Tá super correto. Acho que os profissionais liberais, de uma maneira geral, eles não são treinados. Você não aprende na faculdade de Direito como abrir um escritório, como gerenciar um escritório, como gerenciar gente, né? Como gerenciar fluxo de caixa, enfim. Então, tudo isso faz parte de um processo. Minha família é de médicos, né? Meu pai é médico. E ele passa pela mesma história. Então, assim, como que eu vou precificar? Como que eu vou atrair? Né? Agora vai botar o Instagram da clínica. Então, assim, é de fato você compreender. E muito mais importante do que você olhar primeiro para o que você vai vender, você tem que olhar muito para o seu produto e para quem. Então, eu costumo dizer que vender é conexão. Então, você tem que olhar, primeiro lado, quem é o cliente que você quer atender? Exato, isso né? é importante. Então, como você acabou de falar, a sua persona. Então, seu cliente é esse, seus valores desse cliente são esses, os pavores desse tipo de cliente é esse. Até porque tem cliente que vai te procurar e ele vai falar para você, no caso do advogado, não, mas isso aí, nossa, você vai me cobrar tudo isso. Então, assim, não adianta você querer atender um cliente classe A+, e o cliente classe D te procurar. Exatamente, está traindo de forma errada. Sua comunicação alguma não tá coisa está clara. errada. Toda vez que chega lá, posiciona algum cliente muito pequenininho, eu falo, gente, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque a gente só atende grandes clientes. E não é de novo, não é porque eu não atendo pequenos clientes, é porque o valor é alto. Sim. E a gente sabe que muitas vezes uma pequena empresa com 2 vendedores não vai conseguir bancar aquele rolê. Então eu falo, tem alguma coisa errada na nossa comunicação. Volta para o Instagram, volta para o site, né? Da onde foi que surgiu esse cliente? Né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, você olhar para o cliente e depois você vai olhar para o seu produto. E você trouxe muito bem. Né? Quais são as áreas de especialização? E você como um produto, né? Então, assim, você faz atendimento presencial, remoto, o seu escritório fica em que lugar, né, da cidade? Porque isso comunica. Sim. Quais são os seus diferenciais? Quais são os seus desafios? Eu fui no dentista para poder colocar o meu Invisalign recentemente e eu achei incrível que ele perguntava que tipo de música você gosta. Olha só. Eu preenchi lá. Quando eu entrei na consulta, eu tava tocando a música que eu gostava. Olha que diferencial legal. Né? E ele é super cuidadoso, assim, o meu dentista. Eu falei, olha que detalhe importante. Aí eu brinquei com ele, porque tem uma televisão enorme. Eu falei, bem que podia espelhar o WhatsApp, né?
que eu ficaria digitando aqui e resolvendo as minhas coisas. Ele falou, tem certeza? Eu falei, não, melhor não, deixa o WhatsApp de lado. Não vou, mas assim, é esse olhar de fato para o cliente. E entender que o processo de vendas está no meio desses dois pilares. O processo de vendas é a conexão. Então, primeiro eu tenho que encontrar sentido. Por isso que você falou essa questão do preço, né? Preço é um balizador muito bacana. Então, se você, né, eu sou palestrante, então o valor que eu cobro pela palestra, ela diz quem é o público que eu vou atrair. Então, na hora que você estabelece um preço, você não estabelece somente com base em custo, né? Porque no caso do advogado, o custo é a experiência que ele investiu para se tornar quem ele é e o valor da hora dele, que pode ser muito variável. Você pode estipular o seu valor de hora pelos seus custos de casa. Quanto eu preciso para bancar o meu rolê, divido isso por 40 horas semanais, enfim, minha hora custa tanto. Ou você pode custar isso por uma percepção de valor. Então, você vai fazer um benchmark. Você tem que escolher, né, de fato. Exatamente, vai olhar no mercado quais são os outros escritórios que você admira. Agora, não dá para simplesmente achar que é do dia para a noite que a mágica acontece. Então, principalmente essa formação de autoridade e de bagagem é uma coisa que o advogado, às vezes, ele fica frustrado, mas, assim, para eu chegar onde eu cheguei hoje, foram 10 anos, assim, ralando. Construindo história. Ralando. Você precisa de história para contar, você precisa de Exato. caso. Então, assim, quem você já defendeu, que tipo de caso você ganhou, qual que é a sua taxa média, né, Exato. de ganho, de É. processo. E tudo isso importa, você tem que saber seus números. Por isso que essa coisa do escritório é muito bacana, porque normalmente os advogados mais júniores, eles, né, se conectam a advogados mais sêniores, E você porque me perguntou eu trabalhei em tal escritório. Exato, já dá bagagem, fala, né? nossa, e você me perguntou onde fica seu escritório? Falei, fica na Paulista, mas faz 3 meses que eu não piso lá. Aí, ó, é porque o meu posicionamento é esse, eu advogo numa área onde os meus clientes se conectam muito mais com tomar um café comigo e vir conhecer a minha escola. Eu acabei de receber clientes que vieram de Florianópolis e eles preferiram, ao invés de conhecer o escritório, conhecer a escola. A gente fez aqui a reunião tudo nas mesinhas de criança. E tá tudo bem, porque é o cliente que eu atendo, é o tipo de cliente. Agora, tem outros advogados que já não faz muito sentido ter, assim, um escritório que você vá só de vez em quando, entendeu? Aí tem, né, gente? A gente fala que não, mas a gente não é o que a gente pensa que é. A gente é o que a gente comunica. Exato. E assim, tudo comunica. Se no seu escritório, na hora que eu vou fazer uma reunião com você, você carimba o meu estacionamento na hora que eu vou embora, isso Já está passando faz. uma mensagem. Já faz uma Né? diferença. As revistas que estão disponíveis naquele lugar passam uma mensagem. Né? Então, assim, eu lembro que uma amiga minha ela queria criar um salão de beleza mais voltado para mulheres, né? E eu entrei lá e já tinha a revista Cláudia na recepção. Eu falei, meu, cadê Pequenas Empresas de Negócios? Cadê Isto É? Cadê a Veja? Cadê, né, o Valor Econômico? Então, assim, tudo isso comunica. Então, é importante olhar para esse aspecto, porque quando a gente começa a falar da venda, tudo conta. Então, eu atraí, né? Eu consegui marcar uma reunião. Então, o lugar onde você está para fazer a reunião fala sobre você. Sim. A roupa que você está usando fala sobre você. Ah, Carol, mas a gente vive hoje num ambiente diverso, onde cada um A pode ser quem aparência você quiser. importa, sim. Você E pode a ser... gente, você aqui pode. a gente não fica falando, a gente não floreia nada, a gente fala a realidade nua e crua. E infelizmente a aparência importa sim. E ter um canto importa sim. Ah, meu escritório é em qualquer lugar. Beleza, parabéns, mas assim, é bom você ter um canto seu também para chamar de seu, para que você mostre ali para o cliente, porque vai ter cliente que ele vai querer ir ali naquele teu canto, se sentir seguro ali, porque o advogado ele tem essa questão psicóloga, né? Então, Sim. assim, é como se a gente fosse um psicólogo do nosso cliente em algumas situações que a gente vai escutar ele, a dor dele. E como você falou, eu faço muito isso no meu atendimento. Dependendo do caso, eu cobro a consulta, dependendo não, mas o que eu procuro fazer? Eu fico 1 hora com esse meu possível cliente e eu procuro entender tudo, faço perguntas que ele até estranha no começo, porque normalmente advogados não perguntam, mas só falta perguntar o tipo de música, mas assim... É a atenção por que primária que a gente fala em você, medicina, exato, né? por que você abriu esse negócio? E o que você quer daqui 5 anos? Quais são os seus objetivos? Como que eu posso te ajudar em tal situação? Por quê? Para eu entender como que eu vou agregar ali para ele. Não é somente fazer um contrato e mitigar o risco do negócio dele. É ser um parceiro de negócios dele. Perfeito, olha, ela nem leu Bora Bater Meta ainda, hein? Imagina depois que ela lê. Porque isso que você trouxe é fundamental. Acho que 2 aspectos que é legal a gente ressaltar. O primeiro você pode ser quem você quiser, mas banque seu rolê.
Então, assim, não tem problema nenhum. Eu quero ser um advogado Haribo. Ok, vai, e tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? Então, assim, é muito você entender que vai sempre voltar aquilo que você emana, né? Então, assim, vai atrair aquilo que você demonstra. Isso é um ponto importante. A outra coisa importante é que você trouxe, é você ser um parceiro do negócio. Então, assim, eu quero alguém que se coloque ao meu lado. Tanto que eu brinco que, às vezes, numa negociação, você não tem que sentar de frente para o cliente, senta do lado dele. Né? Porque isso é um detalhe, mas que transmite muita segurança. Exato. Por quê? Porque não sou eu contra você, né? Somos nós dois juntos para resolver um problema. E a maneira como você resolve esse conflito, e eu acho que essa é a parte que até a gente vai chegar um pouquinho mais para frente, que eu quero entender a tua opinião sobre a importância do advogado, né, para o empreendedorismo, para a tua empresa, enfim. Mas não só isso, eu acho que a postura do advogado em si, ela diz muito no êxito ou não do fechamento do negócio, do M&A. Porque o advogado, quando ele se posiciona de uma maneira amigável, que quer solucionar aquele conflito e entender a outra parte, ele já está meio caminho andado, porque infelizmente a gente se depara muito ainda com colegas que estão ali para alimentar o ego e a vaidade deles. Então, assim, vou bater aqui, vou encher o saco por causa dessas 2 palavras no contrato para mostrar serviço para o meu cliente. Infelizmente, a gente ainda tem, não é tão com tanta frequência, mas a gente ainda se depara com alguns colegas assim. Eu prefiro tanto quando vem tá ok, pode seguir adiante. Nenhum ajuste, vai. Show. Né? Aprendi. Aliás, o meu advogado fala isso para mim, né? Que bom que você aprendeu. Eu fico feliz que você já não precisa de mim aqui, né? Porque o advogado, ele tem que ter essa postura, principalmente se ele quer atuar na área empresarial e vai fazer negociações, ele tem que saber as técnicas de negociação, além das vendas, porque é importante, como um todo, é um conjunto. O advogado tem que ter diversas habilidades, Sem dúvida. E eu acho que quando ele se importa e ouve e acomoda os interesses, como você falou, a gente vive numa era que todo mundo é carente, todo mundo quer atenção. Se você tira 5 minutos do seu tempo para entender as necessidades do seu adversário, ele vai já te olhar diferente. Se você for desarmado, ele vai te olhar diferente. Ele vai falar, puxa, ele está tentando trabalhar aqui, tentando entender as minhas necessidades. E acho que fica muito mais fácil de resolver um conflito do que você receber uma minuta com trocentas alterações ali, sendo que algumas nem fazem sentido. Então, é muito complicado isso do advogado e a gente vem, assim, de um tradicionalismo. Mas eu acho que, com o tempo, a cabeça dos advogados estão mudando. Mas é que não é questão de tem que mudar, né, gente? Eu acho que existe um paradigma muito grande sobre quando você pensa num advogado. Né? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Né? Já vou adiantando aqui a sua pergunta da importância. Eu nunca olhei para isso dentro da minha empresa até o dia que eu precisei. Então, né? Então é aquela história. Você fala, e agora? O que eu faço? Mas aí você já responde uma parte da minha pergunta, que é a seguinte. O advogado, para você, ele é uma pessoa-chave. Hoje, você com a sua bagagem, você sabe que o advogado serve para mitigar o risco da tua empresa, para te ajudar a crescer, a alavancar o teu negócio. Mas, no passado, você olhava para o advogado e o que você falava? Nossa, primeiro, pra quê? Quando você pensava em advogado, que figura que vinha na tua mente? Sempre vem alguém chato, né? Né? Tipo assim, chato fiz alguma pra coisa caramba. de errado. Eu até brinquei, eu falei, existe habeas corpus preventivo, gente? Porque ultimamente eu ando num estado que eu devia ter um na bolsa, né? Chato pra caramba, com palavras chatas, e é associado aqui, advogado, problema. Advogado, problema. Então, deu ruim, né? Deu ruim. Eu preciso, é que nem treinamento. O que tá me mandando pro treinamento? Será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? A mesma coisa, pra que eu preciso contratar um advogado? Então, a gente nunca olhou para esse lugar. A gente tem a posição de fazer 4 anos, a gente está com assessoria jurídica há, sei lá, 7 meses. Mas depois que eu contratei a assessoria jurídica, que meu advogado não me ouça, então ele vai querer, né, fazer um ajuste, mas a gente usa demais. Então tem coisas que eu falo, pergunta para o Luiz, né, pergunta para a Thaís, né, como é que a gente faz aquilo. Então tem horas que quando eu percebo que o impacto daquilo que eu faço é muito maior do que eu imaginava, eu prefiro estar protegida. Com certeza. Até para tomar uma decisão de me arriscar. Sim. Então assim, eu sei que esse caminho aqui não é o mais adequado, eu posso fazer isso, né? É aquela história. Posso fazer sem assinar isso antes? Não deve. Sim. Agora você pode fazer o que você quiser. Né? Juridicamente, eles sempre falam isso pra mim, Carol, juridicamente a gente sempre vai pensar na maneira de te proteger, para que você se sinta segura. Mas é o papel do advogado também, tentar
solucionar isso de alguma maneira, criar uma alternativa. Então, eu sempre costumo dizer, e se o advogado do Uber falasse, não pode, de jeito nenhum não vai fazer. Existiria Uber. Negócios disruptivos no geral. Não vai. Então, assim, a gente tem que criar um meio, alguma brecha, estudar alguma coisa que... Porque advogar é uma arte, né? A gente mexe ali com as palavras e aí a gente cria soluções que às vezes não existiam anteriormente. Então, o advogado ele tem que ter essa consciência da importância que ele traz para um negócio como um todo. E tem um aspecto para mim que está sendo uma experiência muito bacana com as duas pessoas que estão à frente do escritório que me atendem hoje, que é a educação. Então, assim, ao invés deles fazerem por mim, a gente tinha que conduzir uma reunião difícil algum tempo atrás, e eu lembro que eu fiz um monte de pergunta, né, e eles responderam. Aí teve uma hora que o advogado olhou para mim e falou assim, Carol, vamos parar, vamos dar um passo atrás? Ao invés de eu ficar só respondendo as dúvidas, vamos simular como que vai ser essa situação. E eu lembro que eu abri uma reunião no Zoom com ele, falei, eu vou fazer como eu estou imaginando e você me corrige? Ele falou, beleza. E aí eu fui, fiz. Ele falou, olha, aqui você tem que ter cuidado, porque se você usar essa palavra, pode gerar esse tipo de interpretação. Então, ao invés de eu ir lá para uma reunião com toda a minha equipe, colocar um advogado para conduzir essa reunião, você que foi torna sozinha, o ambiente... já torna. Né? Eles estavam lá, no fundo da sala, do tipo, se eu falar alguma besteira, porque quando você leva o advogado, já fica meio, mas já advogado... deu uma atenção no ar. E assim, eu já comecei a reunião falando, gente, eles estão aqui por quê? Né? Para caso tenha alguma dúvida mais técnica que eu não saiba esclarecer, legal, a gente não perder tempo. Então, eu lembro que eu conduzi na reunião, as 2 vezes eu olhei para ele, ele estava lá no fundo com aquela carinha de orgulho do tipo, tá indo bem, né? Então, assim, ele não fez aquela questão de deixa eu provar o meu serviço e fazer por ela. Olha que legal. Né? E eu acho que isso é um processo muito bacana, porque eu falei sobre a questão da aprendizagem. Então, eu como empreendedora, eu preciso aprender de finanças, eu não posso depender só de alguém. É claro que eu não vou tirar o papel do meu advogado, ele nunca vai ser substituível nesse sentido de eu deixar de ter a necessidade de alguém, porque é muito específico. Mas se eu puder facilitar o rolê, né? Se eu puder, puxa, já sei que isso aqui não pode, eu sei que isso aqui é assim, facilita muito a vida. Então isso é engraçado, porque algumas pessoas, elas se apegam ao conhecimento como se conhecimento fosse poder. Gente, desculpa, mas hoje com o Google, né, eu tenho um nível de conhecimento absurdo. Se eu souber fazer as perguntas certas, né, se eu souber fazer aquela história, você joga o nome de alguém ali dentro, você consegue saber que tipo de processo se envolveu, você consegue ter acesso, você pede para alguém te dar um login para ter acesso a... Tudo. Enfim, tá tudo... Hoje a gente não tem mais privacidade, a gente sabe tudo de todo mundo. Então, toda a profissão, fica muito fácil. Isso vale para médico, isso vale para advogado, né? Quando eu chego no consultório médico, gente, que eu vou abrir, não tem jeito, eu vou abrir a minha ultrassonografia antes de entrar no consultório. E eu vou jogar no Google quais são as possibilidades. Então, eu vou muito mais preparada. Então, se o médico for arrogante e disser, olha, nada do que você pesquisou faz sentido, ele vai me perder. Ele tem que ser inteligente e dizer, olha, Carol, essa pesquisa que você fez é um caminho interessante, mas eu prefiro por essa conduta aqui. Então, assim, ele vai gerando confiança. Então, a mesma coisa acontece com o advogado. Se você se protege excessivamente, como se você fosse sempre o dono da razão, principalmente para quem trabalha em ambientes de startups ou empresas mais jovens, né, que tem pessoas que rapidamente conseguem capturar, né, quais são os desafios, você ganha aquela pessoa. E você trouxe uma palavra, Adri, que eu acho que é fundamental, que é parceria. Né? Eu tenho que olhar o meu advogado como um parceiro. Então, assim, é a mesma coisa do vendedor, né? Não é alguém que quer me empurrar alguma coisa de tal, uma regra. É alguém que compreendeu quais são os meus desafios e as suas necessidades ajudar ali. Porque, por exemplo, quando vem um cliente ali para mim e ele quer contratar um serviço X, eu prezo muito por 2 coisas muito importantes, que é a transparência e a honestidade. Então, assim, eu falo para o meu cliente, falo, não, isso não faz sentido nesse momento. Economiza, não gasta dinheiro com isso agora, porque a gente não precisa fazer isso agora. Vamos nos concentrar nessa prioridade X. Porque às vezes eu vejo ali, eu analiso o caso concreto. Vou cobrar 50 mil reais para fazer 3 coisas do cliente, sendo que não tem essa necessidade. E ele se sente valorizado, ele se sente ali, puxa, respeitado, e ele vai levar isso em consideração. Perfeito. O mesmo quando você precisa fazer um reajuste. Exato. Né? Quando você vai fazer um reajuste no contrato, cobrou lá um FII mensal XPTO. O volume de trabalho é muito maior do que eu imaginava. Sim. Porque é só quando a gente começa efetivamente a utilizar um produto ou quando a gente começa a utilizar um serviço que a gente começa a entender o seguinte, poxa, faz sentido ou não faz sentido? Sim. Então as demandas elas vão surgindo. Então esse é o momento onde você evidencia os serviços prestados, né? E fala, olha, até aqui eu não vou te cobrar porque estava combinado, etc e tal, mas o volume
Aumentou, X aumentou, a gente precisa conversar para que fique fair. Sim. E eu acho que, né, de novo, se você adota uma postura de parceiro, a coisa anda. Se você fica querendo disputar poder ou jogar, sabe, isso não anda. Eu falo muito para os meus clientes, fazendo um paralelo. Às vezes o cliente contrata um treinamento de XPTO, ele já vem com a demanda pronta. Carol, preciso treinar minha equipe, negociação, para que eles consigam ampliar o mix. Tá bom. Então, eu vou fazer 2 ou 3 perguntas que vão ou confirmar aquela hipótese, porque para mim um briefing é uma hipótese, né? Ou vão abrir outras possibilidades. Sim. Então, eu lembro que você falou esse negócio de não cobrar caro. Teve um cliente que chegou para mim e falou, Carol, eu preciso que meu time amplie o mix, amplie o mix, amplie o mix. Eu falei, tá, mas vamos entender o que está acontecendo? E a gente chegou à conclusão de que as pessoas não mostravam o catálogo. E quando você mostra o catálogo de produto, né, o vendedor, o cliente olha e pede mais coisa. Mais E aí ele falava, então você tem diversidade. que sensibilizar o meu time a usar o catálogo. Aí eu fui olhar o catálogo e falei, meu, o catálogo é pesadíssimo. Ele todo envernizado. O vendedor acha ele chato, ele não é brochura, sabe? Tipo assim, vários aspectos, assim. O problema não era treinamento, o problema era mudar a maneira como o catálogo era Olha só. confeccionado. Então, assim, Caramba. desculpa, eu não posso te cobrar por isso. Posso até te cobrar pelo diagnóstico, porque a gente Uhum. teve um trabalhão até chegar até aqui. Mas não faz sentido eu cobrar você para fazer um treinamento que não vai mudar o seu ponteiro. E olha só, honestidade acima de tudo. Acima de tudo. E a mesma coisa acontece. Quando você vai contratar um serviço jurídico, a primeira pergunta é: o que te motivou, Sim, né, a buscar um serviço como o nosso? é verdade. Até para calibrar a expectativa. Ah, Né? De repente, a É pessoa muito está com importante. expectativa X e você tem um serviço Y. E não tem Exato. nada pior. Né? Aliás, se tem uma coisa que dá muito errado, pior do que não vender, é fazer uma venda errada. é. Se você faz uma venda errada, você vai mexer com a reputação. E assim, a venda passa, sua reputação fica. Né? E os entregáveis, né? Olha, eu preciso de um acordo de sócios. Você me entrega quando? Porque o cliente costuma achar que a gente é uma pastelaria básica, né? Mas não, achei que fosse. Ai, não demora tá pronto? demais. Nossa, mas 2 dias? 2 dias? Luiz, tá aí, se vocês estiverem me ouvindo, esse recado é pra vocês. Esquecem isso que a Adriana acabou de falar, entendeu? Tem que ser na hora. Negócio simples Eu desse. brinco com vários clientes. Gente, aqui não é pastelaria, manda um contratinho aí para amanhã. 2 de queijo. Mas eu acho que esse é o tipo de premissa que é o SLA. Sim, Né, que você tem que combinar exato. antes. É claro que você tem que ter também uma flexibilidade para entender um motivo de urgência. Exato. Você até cobra uma taxa de urgência, eu até pagaria uma taxa de Aham. urgência, né? Mas Sim. se isso de fato se fizer Ah. necessário. Mas esses Por isso que combinados, isso que você falou, de alinhar as expectativas, é muito importante. Porque total. eu já falo para o cliente, olha, daqui 15 dias eu te entrego, daqui 3 dias eu te entrego, daqui 7 dias, depende de qual instrumento e qual é a demanda e como que funciona ali, né? É que tem um negócio que a gente vai contar esse segredo agora para os clientes que estiverem ouvindo, tá, gente? Isso é um segredo muito importante só para os clientes. É porque o cliente, vou dar real, tá? Quando ele contrata você, ele acha que você trabalha só para Só ele. pra eles. Então, assim, não é. Né? Normalmente a gente trabalha para várias pessoas. E não é que eu vá passar 6 dias analisando o seu contrato. É que seu contrato vai entrar numa fila. Né? E tem outros que estavam na frente. Então tem que respeitar o coleguinha. Eu brinco assim, mas é claro que existe uma expectativa. Sim. Né? Então, assim, eu acho que nem o céu nem a terra. Tem gente também que se... Eu falo, é chata aquela pessoa que nunca tem tempo pra nada. Ai, minha agenda tá lotada. Que bosta. É desculpa. prioridade, né? Mas, assim, não você existe tem que ter isso. folgas. Você tem É. que ter espaços de contingência. Senão alguma coisa ali está errada dentro. com o seu tempo. Porque essa Eu acredito história nisso. de, ai, não tenho agenda, gente, é furada. É furada. Isso Mas eu acho que até quando você combina com o cliente, eu falo muito isso pro meu time. Eu falo, gente, a minha assistente, agora ela aprendeu, porque ela marcava a reunião de 2 às 3, 3 às 4, 4 às 5. Não Eu falei, amiga, dá. eu faço xixi. É. Então, assim, tem que ter 10 minutos de intervalo entre uma reunião e outra. E agora eu falei, não é. Quando você vê que minha tarde tá toda cheia e tem um buraco, não é para marcar nada. Por Por favor. quê? Porque eu preciso ler, eu preciso pensar, eu É. tenho que responder mensagem no WhatsApp. Minha sabe? vida não é só reunião. Minha vida não é só reunião. Então, assim, mas isso tudo, de novo, tem que ser calibrado. Eu acredito muito que, né, tudo aquilo que é combinado não sai caro. Acontece que, assim como num casamento, não dá para prever tudo que vai acontecer. É. Tem coisa que a gente vai aprendendo juntos. E, assim como no casamento, a gente vai resolvendo juntos. Então, Exato. toda É uma relação, jornada. Né? ela precisa ser construída com base na parceria e na confiança. E, para mim, esse é o ponto básico. Eu brinquei no começo a história de bater o santo, né? É. Mas quando o santo não bate, não adianta Não forçar a adianta, barra, não adianta forçar. né? E esse é um ponto importante. As pessoas têm que ouvir. Quando o santo não bate, não adianta, esquece. E eu acredito muito nisso. Se você
sentiu que fluiu ali, vamos para um próximo passo. E vai Sim. construindo essa relação. É. Espero não porque- precisar de muita coisa, tá? Vai parar por O aqui. advogado, ele é uma relação de confiança. Total. Eu Então, tenho que assim, contar você coisas se para o con- meu é. advogado que meu marido não sabe. Você Gente, tem ele que não me ouça também, viu? construir- Amor, te amo. Olha lá, hein? Esse advogado tá sabendo muita coisa. Mas é uma relação de confiança que tem que ser construída. E assim, com base no respeito mútuo, na transparência, porque não adianta nada. Eu costumo dizer o seguinte, que se você é desonesto, você ganha dinheiro muito rápido por alguma questão que você fez ali, é uma vez que você faz isso. É isso, né? Você ganha dinheiro uma vez e perde credibilidade para a vida toda. Você sabe que, antigamente, a gente falava muito da propaganda boca a boca, né? Ah, eu me faço no boca a boca. Hoje em dia não é mais boca a boca, é boca no mundo. É. Então, na hora que eu me emputeço com alguém, na hora que alguma coisa não funciona, eu não vou reclamar para 3 pessoas. Eu vou jogar numa rede social. Já eu vou era. colocar num Reclame Aqui. Né? E isso é uma coisa que precisa ser considerada. Sim. E eu falo muito isso pro meu time. Eu falo, gente, a minha reputação é algo inegociável. Inegociável. Eu não vou entrar num rolê que eu não acredito, que não faz sentido para mim. Então, às vezes, você fica naquela coisa, né? A conta tá chegando e o boleto tá apertando e tem que pagar o condomínio, tem que pagar o aluguel da sala e você acaba fazendo alguma coisa no impulso para sobreviver. Mas são 3 pontos importantes. Você tem que olhar para a sua sobrevivência, óbvio, mas você tem que olhar para o seu posicionamento e para o seu legado. Então, assim, ficar ferindo o seu posicionamento. Olha, eu sou um advogado, sei lá, tributário, mas eu tô pegando uns negócios aqui, né? Sei lá, previdenciário. Não faz Posicionamento, sentido. né? E a outra coisa que é legado. E legado não é o que você deixa para as pessoas. Legado é o que você deixa nas pessoas. Né? E isso faz muita diferença na construção de uma relação. Às vezes você nem sabe por que está indicando. Ah, ele já resolveu alguma O coisa muito impacto grave. que você gera, a transformação que você gera na Perfeito. pessoa, isso é muito importante. E a gente falou, inclusive, com a Laís Macedo sobre a importância do networking, que ela gravou uma aula para o meu curso, e a gente falou exatamente isso, que o networking, ele não é eu poder contar com você a qualquer momento, mas sim o que eu, Adriana, posso agregar para você, Carol, o que eu posso te ajudar, qual a diferença eu posso fazer para Sua você, vida. e aí sim que o networking vai começar. Porque não é eu pedindo um favor para você tem que que gerar vou conseguir. valor antes de extrair valor. Isso é uma premissa Exato, básica das Exato, relações. mas as pessoas tem muita gente por aí que não acha que networking é ligar e falar, então, preciso de um favorzinho, você consegue resolver para mim? Não. E tá super errado, né? Isso a gente fala sempre. E todas essas relações que a gente constrói são com base nessa premissa básica que é gerar esse valor para o próximo. Né? Toda relação, na minha percepção, ela é construída com base em 2 coisas. Qualquer relação, inclusive amorosas, né? É admiração e confiança. Sim. Para mim, essas são questões negociáveis. Então, assim, eu tenho que confiar em você, eu tenho que admirar você. Não adianta eu confiar, mas não admirar, porque eu não vou pedir muita ajuda. Sim. E não adianta eu te admirar, mas eu não confiar. É. Então, isso é uma base que serve para o network, serve para a relação comercial, serve para a relação de parceria. Então, seja na vida, seja nas vendas, né, você conseguir construir esse alicerce, ele é fundamental. Porque a partir da confiança e da admiração, as outras coisas vão vindo. né? É consequência. E eu acrescentaria uma terceira, que é sempre honestidade. Você ser transparente em tudo que você faz. Porque quando você tem parcerias, eu já tive parcerias, algumas que não foram muito bem sucedidas, e às vezes não é nem por falta de honestidade ou não, por falta de comunicação. Alguma coisa ali que eu achei que estava claro, ou a pessoa achou que estava clara e não estava, então faltou aquela comunicação. E isso é um aprendizado, gente, que aí para vocês que ainda não tiveram esse sabor de perder uma parceria ou perder um sócio por causa de falta de comunicação, não fiquem com medo e com receio de conversar sobre situações que são desconfortáveis, porque de fato, quando você é maduro o suficiente, você vai conversar sobre situação desconfortável e tá tudo bem, você vai passar por aquilo e vai falar, olha, isso aqui não funciona para mim e eu não vou aceitar, ou isso aqui eu acho que não tá certo por causa disso, vamos realinhar. Eu acho que isso é muito importante, é uma lição que a gente tem que aprender desde sempre. Eu adoro o princípio da comunicação não violenta. Eu uso para
tudo. O pessoal fala que eu sou agressiva, mas assim, são coisas diferentes, né? Não, é diferente você É. ser agressiva e... Eu sou agressiva com os números, eu sou suave com as pessoas, né? Eu Sim. sou assertiva. E a comunicação não violenta, ela traz um pouco dessa premissa, né? Então, assim, eu vou deixar muito claro o que aconteceu, eu vou trazer pra você o que isso gerou em mim, eu vou dizer pra você como eu preciso que as coisas aconteçam pra que a relação funcione e eu vou te fazer um pedido. Exato. Então, muitas vezes você vai Você lá, vê que é um processo, chora, né? mas não pede, pede, mas não chora, transfere pro outro a responsabilidade daquilo que você está sentindo. Então, assim, em todas as relações, quando você fala da palavra transparência, não é simplesmente verdade, né? É verdade considerando a perspectiva do outro também, Exato. porque a minha verdade é diferente da sua verdade. Eu acho que a comunicação, né? Você falou muito bem que a transparência não é só com base no que eu acho, mas sim olhando a perspectiva Do outro. e quais as expectativas que você tem acerca dessa parceria, acerca dessa relação que foi construída, né? Que às vezes eu tenho uma perspectiva e acho que você também tem a mesma perspectiva, mas tá errado. E ó, tudo isso é vendas. As pessoas acham que eu tô aqui falando, a gente começou a falar de vendas, comunicação, parceria, advogado, Tá etc tudo e tal. incluso no Mas pacote. assim, tá tudo incluso no pacote. Por quê? Porque se de fato, e eu trago muito isso para mim é muito forte. Quando você abre um negócio, quando você decide para uma profissão, existe algo além da grana, né? A grana vai ser sempre consequência de um trabalho bem feito. Parece coisa clichê de quem já tá ficando milionário, mas não é. É o contrário, as pessoas acham, milionário fala isso. Não, a pessoa se torna rica porque ela tem muita clareza do seu propósito. Quando você Exato. estipula uma meta, quando você desenha um sonho, quando você tem clareza do seu objetivo, você constrói planos para chegar até ali. E você vai mudando o plano e não a meta. Sim. Então, quando a gente fala dessa perspectiva da venda, é um pouco isso. Não é a qualquer custo, né? Mas é como é que eu consigo encontrar dentro daquilo que eu me propus a fazer sentido para criar valor para o outro. Então, esse é o grande lance, é você buscar o impacto daquilo que você faz e não simplesmente tentar empurrar alguma coisa para alguém porque você acha que o seu é melhor, né? Então, assim, se não houver conexão, não vai haver relação, né? E se não houver relação, vai ser difícil que a coisa tenha sustentação. Até rimou, tá, gente? Não foi proposital. E só para a gente finalizar essa parte da venda, né? Se você pudesse resumir em poucas palavras, assim, o que é uma venda bem-sucedida para você? Como que você caracterizaria isso? Perfeito. Uma venda bem-sucedida é uma venda sustentável. Sustentável. Né? E uma venda sustentável é aquela que todo mundo se beneficia. Então, a empresa se beneficia porque foi uma venda feita com rentabilidade, que as pessoas acham que é só vender, dar desconto, mas vende, não. Tem que ter rentabilidade, então a empresa se beneficia com lucro. O vendedor se beneficia porque ele consegue entregar algo de valor, consegue ganhar sua comissão, né, consegue cumprir o seu propósito, que não é necessariamente vender, né, mas que é conseguir entregar para o cliente algo que faça sentido para o rolê dele. Né? O cliente se beneficia porque ele consegue um produto que vai dar a ele o sucesso desejado, porque eu não compro um produto ou um serviço, eu compro sempre uma melhoria, seja para mim, seja para minha empresa, seja para uma outra pessoa, né? E aquela comunidade ali se beneficia porque eu estou fazendo algo que não vai fazer mal a ninguém. Então a gente chama isso em PNL, que é Programação Neurolinguística, né, de ecologia. Então é a ecologia da venda, né, que é quando tudo orna, como diria aqui em São Paulo, tem que ornar. Né? As coisas funcionam. Então, uma venda bem-sucedida é aquela que ela é benéfica para todo mundo. Se alguém está saindo prejudicado com uma venda, ela não é uma venda bem-sucedida, ela não é uma venda sustentável, porque ela vai passar, né, e vai manchar a sua reputação. Então, hoje, o melhor feedback que um cliente pode dar para a gente, em qualquer área, tá? Para um advogado, para um médico, para mim que vem do treinamento, o melhor feedback que você pode receber de um cliente é recompra ou indicação. Que legal, Né? é bem interessante. Recompra ou indicação. Obrigada e nunca mais me acionou. Obrigada e nunca me indicou, sabe? Significa que você impactou a vida daquele cliente de uma maneira positiva e agregou valor efetuando a venda e que ele gostou tanto daquilo que ele vai te indicar e ele vai te recomprar. Ele vai manter, né? Então, assim, hoje em dia a gente fala muito, né? Você tem um custo de aquisição de cliente e você tem um lifetime value. Então, assim, eu preciso manter esse cliente por mais tempo possível, Quanto gerando tempo, né? valor. Qual é o máximo que eu consigo manter? Exatamente. Isso vai depender muito daquilo que você faz com ele durante a jornada. Então, não é só colocar para dentro. Né? É o que acontece a partir do momento que ele está ali com você. E para criar essa jornada, já que a gente está falando dessa parte dos processos, né? A gente conclui a venda quando todo mundo, uma venda bem sucedida, quando todo mundo ganha e orna tudo, e o cliente ele te indica, ele
recompra e ele permanece ali fiel à tua marca, né? Mas e essa jornada, como é que uma empresa constrói essa jornada? Porque normalmente essas multinacionais, elas já vêm com princípios, valores, governanças muito fortes, né? Então já está implementado, mas e essas empresas que... em tese, tá, gente? Em tese que ela já me olhou assim, governança, Tem as empresas que eu conheço que eu falo, como é que você para de pé, como é que você fatura bilhões, mas enfim, rola, tá, gente? Rola, né? Vai saber. E como implementar essa jornada? Se essa jornada é assim, tem um esqueleto dela e aí você vai moldando, ou ela é adaptável dependendo da empresa que você vai assessorar? Quando a gente fala de vendas, tem 7 etapas, né? Eu gosto de chamar de etapas, que elas são fundamentais para vender avião, para vender, sei lá, água, né? Para vender celular. Assim, você precisa se preparar, esse é o básico, né? Você tem que gerar segurança, você tem que se aproximar, você tem que abordar, tem que conectar, as pessoas têm que chegar até você tem que chegar até elas, né? Seja através da prospecção, seja através de indicação, enfim. Você tem que fazer todo um processo de investigação mesmo, que é a hora que você vai entender, será que é esse cliente que serve para mim? Como será que eu posso ajudar ele? Que oportunidades eu vou identificar para conectar o meu portfólio ao que aquele cliente precisa? Aí depois eu vou apresentar. As pessoas acham que muitas vezes vender é só demonstrar o produto. Não, até chegar na demonstração, você tem que estar muito preparado, tem que se conectar com aquele cliente, tem que fazer uma série de perguntas. Aí você apresenta a sua sugestão para aquele cliente de uma solução, enfim. E aí você vai para uma negociação. E a negociação é aquele momento de você aparar as arestas, onde a gente senta junto, olha para um desenho que foi feito para o produto sendo oferecido e fala, cara, isso funciona, isso não funciona, isso aqui poderia ser assim, isso aqui poderia ser assado. E aí você fecha. Você finaliza, você formaliza, né? Como diz os advogados, assina lá, cartório, reconhece, aquela coisa toda. E aí você vem para o processo de fidelização, que é a venda que começa depois da venda. Porque na hora que você traz o cliente para dentro, na hora que ele compra o seu produto, ele tem que cumprir uma promessa. Não adianta largar ele lá, né? Que depende. O cara comprou um livro na Amazon, fazer o que mais com esse cliente? Não sim, tem muita coisa, né? Olhando por esse lado. Você tem a coisa transacional, mas tem que chegar o livro perfeito. Sim. Outro dia alguém me deu nota 2 lá na avaliação da Amazon falando isso. Olha, eu amei o conteúdo do livro, mas chegou amassado. Eu falei, ai, amiga, muda, né? Não fui eu, fui a Amazon. Né? Enfim, mas eu preciso ter esse cuidado. Então, não é só o que você vende, é como isso é entregue, é como que isso cumpre a sua promessa. E aí vem todo o processo, dependendo do tipo de negociação, do tipo de venda, você vai ter um processo que aí começa a relação com o seu cliente. E aí você vai ter que entender qual é a jornada pela qual o cliente passa até que ele possa atingir o seu sucesso e para que ele possa ir crescendo em termos de cross-sell, upsell, né? Ou todo esse rolê. Mas não existe uma coisa linear. Né? Você vai e volta muitas vezes. Uma venda mais complexa, ela pode ter um ciclo longo. Você pode ficar 3, 4, 5, 6 meses negociando com o cliente até fechar um contrato. Né? Pode ser que você tenha uma venda que seja mais simples, que você bate um papo ali, mandou o contrato, assinou, beleza, entrega no dia seguinte. Sim. Então, não existe um processo que seja completamente linear. Uhum. E também a gente tem que considerar que Manhã falava muito isso para mim, né? Manhã falava isso para você também, que você não é todo mundo. Né? Então, assim, você não é todo mundo, você não é para todo mundo e seu cliente não é para todo mundo. Então, cada relação é única. Porque eu aqui agora sou uma pessoa, amanhã eu já sou outra. Com TPM eu sou outra, mais diferente ainda, né? Então, assim, considerar tudo isso é importante para que essa jornada ela seja personalizada. E nos dias de hoje, com essa coisa do digital, do acesso à informação, aos dados, né? O dado não é para você colocar todo mundo como farinha do mesmo saco, muito pelo contrário. É para que você possa personalizar e individualizar essa relação, principalmente se você quer criar valor. Né? Se você quer transacionar e focar no volume, vai num nicho específico e escala. Manda bala. Se você quer criar valor, gerar valor agregado, isso só acontece por meio da personalização. Aí é outro rolê. Tá vendo, gente? Quanto detalhe tem num processo de vendas, assim, é um mundo que, assim, dava pra gente esmiuçar isso aqui. Até se vocês gostarem, ó, deixa aqui, eu vou chamar ela de novo pra gente fazer uma aula aí, assim, um pouquinho mais técnico, só das etapas de vendas, que aqui é mais um bate-papo para esclarecer, para vocês terem essa noção, né? Que aqui a gente fala bastante sobre... A gente é muito aberto o canal, as pessoas comentam, e assim... jornada do meu convidado e como que ele é relevante, né, no que ele faz. E você aqui mostrou com maestria porque que você é mestra das vendas. Foi muito bom. E para finalizar, então,
esse conteúdo riquíssimo com chave de ouro, eu queria te fazer aquela pergunta básica que eu sempre faço, tá? Todo mundo aqui já sabe, que é: se você encontrasse a Carol de 10 anos atrás, o que você falaria pra ela hoje? É fácil pra mim, porque eu sempre me faço essa pergunta, tá? Mas seria assim, siga em frente, você tá no caminho certo. Então, assim, eu sempre fui muito insegura. Por mais que eu me preparasse muito, era sempre assim, será que? Tava sempre Talvez se eu faltando fosse alguma um coisa. pouquinho mais autoconfiante, eu tivesse conquistado algumas outras coisas. Ser mais mas, audaciosa, talvez. eu acho que é muito mais essa questão da segurança. Acho que a mulher, de uma maneira geral, ainda tem muito a síndrome da impostora. A gente quer buscar a perfeição antes de se Total. arriscar. Tem até um estudo disso que fala que o homem, ele consegue mais promoções, não sei quantos % a mais do que a mulher, porque ele se coloca numa posição de que, não, eu faço, e assim, ele não sabe nada daquilo, mas ele vai e depois ele se As vira. mulheres se candidatam A mulher não se 20% a candidata, menos do que os porque homens, ela porque não querem se estar sente 100% que ela está preparadas. preparada 100%. Então, eu Exatamente. sofro disso, todas as mulheres no geral têm É. essa síndrome do impostor e que a gente tem que estar lutando realmente. Essa tua dica para o seu eu de 10 anos atrás, Vai, garota, ela é super sabe? válida. Vai, você faz. pode, você consegue, pisa fundo. Assim, eu acabei sendo muito comedida, né? Eu sabia que eu olhava para aquela cor e falava, será que vai? Então, acho E que ainda assim, quando você teria começa pisado a mais conquistar, você fala, nossa, mas será que eu mereço tudo isso? Eu tô conseguindo tudo Ó, isso isso? dá um outro podcast. Né? Vai ficar para um próximo, a gente vai conversar sobre aí é um papo mais leve, a gente faz um Esse podcast dá um mais, outro podcast. a gente fala sobre assuntos mais pessoais, acho que vale mais um aqui, hein? Sempre. Adorei, Dri. Carol, muito obrigada, amei, viu? Olha, que você tenha muito sucesso em tudo que você faça. Obrigada. Gente, deixe seus comentários aqui, manda DM, recadinho, o que vocês quiserem mandar para ela. Comprem o livro dela, depois vou até fazer um sorteio do livro dela no meu Instagram, que eu acho legal o pessoal entender de vendas e tudo mais. E é isso, agradeço demais, foi super rico esse conteúdo, top demais. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo. Tchau, tchau. Tchau.